Opa, meus queridos, tudo bom com vocês? Você, por algum motivo, já se sentiu desvalorizado? Já buscou por reconhecimento e parece que esse reconhecimento não vem? Parece que de alguma forma outras pessoas são mais reconhecidas que você, mas você tem esse sonho de chegar mais longe, de estar lá em cima. Bom, esse vídeo é para você. Não vai ser o vídeo que você vai se engrandecer, que você vai se sentir com ela massageado, mas você vai entender o significado, o verdadeiro significado de ser grande no reino de Deus. E para iniciar, eu quero contextualizar com uma passagem que eu estava lendo em Mateus capítulo 20, em que lá Jesus ele conta uma parábola dos trabalhadores. Ele vai dizer que um homem ele coloca ali trabalhadores numa vinha, né, numa plantação, e ele combina com eles, vocês vão ganhar determinado valor. E ao sair, aquele homem ele encontra outras pessoas que estão ali dispersas, estão ali sem fazer nada, e ele vai pegando aqueles homens e vai colocando, vai lá na vinha também trabalhar, porque aí eu te pago o valor que for justo. Aí, resumindo, chega no final, ele paga um denário, né, que era a moeda da época, para aqueles que estavam dispersos, né, que chegaram por último, e o mesmo valor ele acaba pagando para aqueles que já estavam lá. Aí eles acham injusto isso, aqueles que já estavam lá, eles acham, eles falam, nós que ficamos aqui no sol o tempo todo, você paga o mesmo tanto que deu para aqueles outros. Aí o patrão fala, ué, mas eu combinei com vocês serem diferentes, então ele paga aquilo que é justo, como ele disse antes. Aquilo que foi combinado, ele paga. Aí no mesmo capítulo 20, no versículo 20 de Mateus, vemos um pedido meio inusitado ali. A mãe de Tiago e de João, ela chega a Jesus e ela pede que eles possam se assentar junto com ele, ao lado dele, quando ele estiver no reino. Talvez ela pede isso até imaginando um reino assim na terra, né? Um reino em que Jesus está ali sentado no seu trono e alguém pode dizer assim, olha, eu estou sentado ao lado dele, eu tenho esse direito. Outra vez, buscando um reconhecimento. Aí Jesus ele disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês podem tomar do mesmo cálice que eu? Aí eles dizem, sim, eu posso. Eu quero, na verdade, tomar do mesmo cálice que o Senhor. Coisa que, de certa forma, a gente vê eles ali, quando Jesus é crucificado, eles correm, né? Eles, quer dizer, a parte ruim, no fundo, normalmente a gente não quer a parte ruim. Aí Jesus diz, vocês vão sim tomar do mesmo cálice que eu, mas quando está sentado do meu lado, isso quem decide é Deus. Então, tomar do cálice seria participar de alguma forma do sofrimento. E nós, como cristãos, de alguma forma, nós acabamos participando desse sofrimento de Cristo quando sofremos perseguição, quando sofremos aflições espirituais. Participamos de alguma forma desse sacrifício. Mas quanto a reconhecimento, isso vem de Deus. E vamos ler o que a Bíblia vai dizer, o que Jesus continua dizendo para eles. Aqui no versículo 25, vai dizer assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos, os dominadores e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui Jesus está dizendo que o reino de Deus ele é completamente diferente daquilo que nós, por muitas vezes, estamos acostumados e do que aquilo que as pessoas estavam acostumadas na época de Jesus.
estavam acostumados com reis, estavam acostumados com conselheiros ali do rei e tudo mais. Mas Jesus vem para dizer: olha, no meu reino vocês vão servir, vocês não vão ficar só ali, né, numa posição bonita, numa posição que todo mundo veja. Olha lá o Pedro, olha lá o João, tá do lado do rei. Não, estamos sim do lado do rei quando nós decidimos ser cristãos. Mas aqui no texto Jesus está dizendo: se alguém quer ser grande, que ele sirva os outros. Então Deus ele não nos dá, por exemplo, uma posição, um trabalho melhor para que nós venhamos nos gloriar, não. Ele nos dá para que nós possamos servir uns aos outros. Nós possamos, às vezes, servir ali na igreja, servir alguém que encontramos na rua, alguém no trabalho, e por aí vai. Essa ideia de querer reconhecimento, ela não é bíblica, de querer reconhecimento no sentido de mostrar para todo mundo que eu consegui algo, no sentido de estar acima de outras pessoas. Não é bíblica, porque quem faz isso é o anticristo. Porque o único que deve ser exaltado é Cristo. Nós somos, em alguns momentos, exaltados, mas por quê? Porque o próprio Deus ele decide exaltar aqueles que são humildes. Quanto a serviço, a Bíblia diz que nós devemos priorizar por muitas vezes a causa do outro em detrimento da nossa. Então, às vezes eu preciso fazer uma coisa, mas eu não faço essa coisa que diz respeito a mim, mas porque eu estou priorizando uma necessidade do outro. Então, isso é algo que nós devemos fazer como cristãos. Às vezes eu tenho uma determinada quantia de dinheiro, eu sei que na prática é difícil aplicar isso, mas às vezes uma pessoa precisou desse dinheiro emprestado e às vezes eu vou priorizar essa pessoa. Por quê? Porque às vezes é alguém da minha família, às vezes é alguém que eu amo, é um irmão em Cristo que está necessitado. Aí eu falo, meu irmão, eu vou sacrificar esse tempo. Eu vou esperar um tempo a mais para eu comprar determinada coisa para ajudar você. Isso, irmãos, é difícil. Falar é fácil, né? Mas na prática sabemos que é difícil, mas isso só acontece quando nós nos sujeitamos, assim como Cristo se sujeitou. Assim como Cristo ele não viu o próprio interesse dele, o mas ele viu primeiro nós que estávamos precisando. A prioridade era a nossa salvação e não viver na glória. Ele desceu da sua glória e se esvaziou de si mesmo, a Bíblia vai dizer lá em Filipenses capítulo 2. Assumiu a posição de servos e assim nós também devemos assumir essa posição. O nosso ego, Deus por muitas vezes ele vai amassar esse ego, vai permitir que ele se amasse até não puder mais, mas para quê? Para que a gente possa viver uma vida melhor, uma vida de humildade, uma vida em que não haja no nosso coração esse desejo maligno de ser maior que os outros, só para se amostrar, de, de ser aplaudido, de estar lá em cima, mas que nós possamos participar do sofrimento de Cristo, ter orgulho disso, e no tempo certo Deus faz muitas coisas, de fato Ele nos usa, de fato Ele permite muitas coisas, mas tudo para a glória dele. Tudo para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração. Se sim, peço que se inscreva no canal para estar acompanhando os próximos. Deixe o seu like e até a próxima. Deus te abençoe.